Hoje é sábado, dia 15 de agosto, vem comigo porque é dia de Fluminense e Palmeiras no Maracanã, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar neste confronto que marca a reestreia de Marcão como interino do Fluminense após a demissão do técnico Luiz Ubeldia. Caberá a Marcão, quem sabe, fazer o Fluminense voltar a vencer no Brasileirão, coisa que não acontece há muito tempo. Desde maio tem pela frente o líder absoluto até aqui, o Palmeiras, que também, assim como o Fluminense, tem atenção dividida nesta rodada, porque os dois times jogam a vida na próxima semana na Copa Libertadores. Times reservas, mesclados, times titulares, como as duas equipes chegam para esse embate no Maracanã. É isso que eu vou te contar a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bora pro nosso pré-jogo. E você já chega deixando aí o seu like, você já sabe, você começa o pré-jogo já deixando o like para não esquecer o seu comentário. Eu sei que você vai comentar também, eu sei que você quer comentar, assim como eu sei também que você quer um técnico novo, isso por enquanto não temos. E técnico novo custa caro também. O like e a inscrição aqui no canal é de graça. Então, se você está aqui direto, está consumindo os conteúdos e não está inscrito ainda, se inscreva, porque vamos falar de Campeonato Brasileiro a partir de agora. Falei 24ª rodada, perdão, 23ª rodada, na verdade, que começa justamente com Fluminense e Palmeiras, 4h30 da tarde. Depois, 6h30 da noite, Atlético Paranaense e Bragantino. Mais tarde, às 9h, São Paulo e Coritiba. Amanhã, 11 da manhã, Chapecoense e Bahia, Vasco e Santos já às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Grêmio, às 6h30, Mirassol e Flamengo, Vitória e Botafogo no Barradão, 6h30 da noite, 7h30, Corinthians e Cruzeiro, fechando a rodada na segunda-feira, no Beira-Rio, às 8 da noite, Internacional e Remo. Qual o cenário agora? Bom, eu olho para a tabela, cara, é bizarro, né? 5 empates consecutivos do Fluminense no Brasileirão. É um empatanense, mas isso com o Zubeldia. A gente espera agora que Marcão consiga dar um jeito na situação e nos brindar com uma vitória com 3 pontos, algo que não acontece desde o dia 16 de maio. Gente, isso é muito bizarro, é muito tempo. Claro, teve parada, Copa do Mundo e tal, evidente. Mas já são algumas rodadas e aí durante esse tempo não tem jogos, quantidade de jogos, mas o tempo existiu, né? O tempo ele continua existindo e de fato a gente não assiste a uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro desde aquele jogo contra o São Paulo. Então passou da hora de voltar a vencer. É claro que é um jogo complicado porque estamos pegando o líder Palmeiras, que, repito, a gente ainda vai ter que ver como que eles vão chegar para este confronto. Vem com o time titular, os caras estão com a cabeça no Cerro Porteño, assim como o Fluminense também fatalmente está no Independente Rivadavia. Tudo isso vai impactar para a gente tentar de alguma forma voltar com esses 3 pontos, mas olha só, contra o Botafogo ninguém acreditava, time reserva foi lá, entrou em campo, fez um jogo razoável e poderia até ter vencido. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece hoje no Maracanã. O cenário é de poder chegar perto do Atlético Paranaense, tem 40 pontos, vencendo chega a 38, o Atlético joga fora contra o Bragantino. Se perder, aí é aquela possibilidade de sair do Z4, do G4, perdão, porque o Cruzeiro vai jogar contra o Corinthians fora, jogo difícil, mas o Cruzeiro pode chegar a 36 pontos, o Bahia pode chegar a 36 pontos, também joga fora, mas contra o Lanterna, o Corinthians, que vem com 32, aí é o Corinthians do Fernando Diniz, podendo empatar já em número de pontos com o Fluminense. Isso mostra como o Fluminense caiu de rendimento nos últimos tempos e o Corinthians vem pontuando bastante no Brasileirão. A gente vai para a parte baixa da tabela e o cenário é o seguinte, a gente tem ali o Santos, Vasco e Remo, todos com 22 pontos no Z4. Olha esse Z4. E a Chapecoense está lá embaixo, na rabeira, 10 pontos. E aí o primeiro fora é o Internacional, 23, o Mirassol também 23 pontos. O cenário do Z4 é esse. E é bom se os times que estão ali embaixo acordarem, ou talvez não seja bom, talvez seja bom ficar ali mesmo, mas por que eu estou falando isso? Porque o Grêmio 14º já está com 25. Então começa a abrir ali 3 pontos
E aí, aos poucos, já no segundo turno, a gente vai ver o pelotão que de fato vai ficar brigando até o fim ali contra o rebaixamento. A gente enfrenta um Palmeiras que, num retrospecto mais recente, tem sido um confronto bastante equilibrado. São 4 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Então tem sido um confronto bastante equilibrado nos últimos tempos. E a gente lembra que esse ano já teve. É estranho, né? Porque o campeonato começa cedo, mas lá no dia 25 de fevereiro já tivemos a vitória do Palmeiras, jogo lá na Arena Barueri, que o Fluminense mereceu até ganhar aquela partida, acabou perdendo, jogou bem, mas perdeu. Foi o jogo desse ano. Ano passado deu empate na Arena 0-0 e derrota no Maracanã. O Palmeiras venceu o Fluminense no Maracanã 2-1, foram os resultados de 2025. No retrospecto geral, são 124 confrontos, 39 vitórias do Flu, 20 empates e 65 derrotas. Esse é o retrospecto geral. Bom, agora a gente fica na expectativa para saber como esse time vai reagir à demissão do Zubeldia. Porque o cenário da demissão do Zubeldia é complicado porque não era aquele treinador que tinha perdido o vestiário, com o vestiário rachado, com grande parte dos jogadores odiando o trabalho, não suportando mais aquelas pessoas. Não era esse o cenário. Era um cenário, eu não vou dizer de comodismo, mas era um trabalho que não evoluía. Ele estava completamente estagnado. E não é que os jogadores não estavam conseguindo subir de rendimento. A equipe só vinha caindo. Individualmente, coletivamente, tática, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. E aí, bom, algum motivo tem, alguma questão tem. E não estou dizendo de relacionamento. Mas fato é que a situação se tornou insustentável. Tanto é que mesmo a diretoria fazendo muita força para não demitir, teve que demitir. E agora resta saber o que o Marcão vai conseguir tirar desse grupo. Ele é um cara que está ali todos os dias no Fluminense há muitos anos. Então ele conhece. E ele não é bobo. Ele está ali, está vendo, sabe tudo o que está acontecendo. E talvez tenha o seu próprio diagnóstico para tentar resolver de alguma forma, nem que num primeiro momento seja o ânimo, o astral, a confiança. Acho que o time do Fluminense vinha sendo um time com confiança zero e a gente sabe que sem confiança não se faz nada. Não levanta nem na cama. Quanto mais jogar futebol. Então caberá ao Marcão agora tentar de alguma forma contornar isso de maneira emergencial. Hoje sim, porque se você consegue um bom resultado, ganha o Palmeiras, isso significa, se traduz em confiança e é o que a gente vai precisar terça-feira na Argentina, mas principalmente também pensando lá no jogo em Mendoza. O quanto ele vai conseguir trazer de fato novo já para este sábado, ainda não dá para dizer. Mas talvez, não só talvez, eu espero de verdade que a gente tenha pelo menos uma mudança de comportamento significativa, uma mudança de postura, que a equipe do Fluminense volte a acreditar e reconhecer o potencial que tem para minimamente competir e voltar a fazer bons jogos, de um jeito ou de outro. Vamos ver o que o Marcão vai conseguir neste primeiro momento. A gente vai já para a provável escalação do Fluminense, que ainda não está definida. Temos algumas dúvidas. Creio também que a comissão técnica está esperando ali para ver qual vai ser do Palmeiras, talvez, buscar mais informações para entender o Palmeiras vem com o time titular ou não, e a partir daí tomar algumas decisões na pré-eleição, mas a gente tem uma ideia. Antes, vou pedir para você ir no site da Golcase, porque tem muita confiança, tem muita confiança. A Golcase tem muita confiança também, mas lá tem muita novidade. E essa escalação é um oferecimento da Golcase, porque chegaram alguns produtos também esperados ali na camisa verde, o terceiro uniforme do Fluminense desse ano. Então tem capinha do celular que você pode colocar o seu nome, número, pode personalizar do jeito que você quiser. E você sabe, na Golcase você compra uma, leva duas para casa. E utilizando o cupom JORNADA você paga mais barato. Então tem todas essas capinhas verdes aí. Tem essa garrafa aqui, ó, essa garrafa verde ficou muito maneira também. Time de guerreiros, uma linha bem bacana. Copo térmico R$ 119,90. E essa garrafinha aqui tá saindo, olha só o preço dela, R$ 139,90. Mais barato ainda que as outras.
Então você vai lá no site, utiliza o cupom Jornada, você vai pagar ainda mais barato do que está aí no site. Então tem todos os produtos, inclusive essa garrafa roxa aqui, com inspiração na camisa do Fábio, não tinha antes, ela chegou faz pouco tempo. Dá para você personalizar, ficou bem maneiro para quem gosta de uma coisa assim mais chamativa, mais extravagante. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá na GoCase e aproveite os descontos e, claro, sempre o nosso cupom Jornada. Bom, vamos lá para essa provável escalação, tentar destrinchar aqui o que pode ser o Fluminense do Marcão neste sábado. Lembrando, estão fora do jogo Midjan, Freitas, JK e Ignácio, os 3 lesionados. O Ignácio, suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Pendurados para a partida, Guga, Arana e Hércules, também Lúcio e Savarino, todos esses jogadores pendurados nesta rodada. Campinho na tela, para a gente projetar aqui o que pode ser esse time do Marcão com base em algumas informações que temos, mas ainda, repito, não é uma escalação cravada, confirmada, porque eu acho que a gente vai ter mais mudanças. Fábio no gol, na lateral direita, Guga, aí uma zaga reserva, porque o Thiago Silva, esse sim, com certeza será poupado. Então teremos James e Igor Rabelo, preocupante. Na lateral esquerda, René ou Arana, vai depender do que o Marcão está pensando para terça-feira, ou se ele vai realmente escalar o que ele acha de melhor para esse jogo. E aí pode ser que jogue René ou Arana lá, ou jogue Arana hoje e René lá. Os laterais sempre tem, né? A gente nunca sabe exatamente, não tem um titular. A realidade é essa. Né? Hércules, Martinelli e Ganso pode ganhar uma chance no meio de campo, e aí um dos dois, o Martinelli ou o Hércules, também pode sair para a entrada do Nonato, e aí um ataque com Canóbio, Soteldo e Hulk. A princípio seria esse o time do Fluminense. E tem muita... De cara eu já vou dizer que, na minha opinião, a gente, claro, a gente precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, isso é fato, precisa voltar a vencer, precisa voltar a subir. Esse é um ponto. É indiscutível, né? Essa necessidade. Porém, o técnico acabou de ser demitido e a gente joga a vida na terça-feira, na temporada. Eu sei que já tivemos vários jogos mais importantes do ano, mas esse jogo é o que vai determinar o restante de 2026. Então, para mim, diante dos problemas que já tivemos, já perdemos muitos pontos, tudo isso é verdade, mas o foco tem que ser no jogo da terça-feira. E, se dependesse de mim, seria escalado hoje, mais uma vez, um time totalmente reserva. Vai com fôlego, vai recuperado. O tempo de recuperação é muito curto. Joga amanhã, aí domingo, reapresentação e viagem. Chega lá, pouco tempo para descansar, segunda-feira só para fazer um treinozinho e depois tchau. É jogo. É muito pouco tempo. Então, para mim, seria time reserva, foco terça-feira. Depois, conseguiu o objetivo terça, aí a gente respira, pensa e vê o que vai acontecer. Mas, fora isso, para mim, hoje não deveria jogar o time titular, a não ser, meio de campo, não tem ninguém, vou botar um para dar uma fortalecida no setor. Mas, sinceramente, eu iria com um time parecido com o que enfrentou o Botafogo. Eu sei que tem muita gente falando, mas qual o time titular do Fluminense? Que time titular é esse? Vamos lá, a gente tem uma base. Uma base a gente tem Fábio, Guga, Thiago Silva, mais um que hoje é o Ignácio, daqui a pouco pode ser o Midjan. Aliás, Midjan e Freitas, importante ressaltar aqui, estão em uma transição já avançada. Tem uma chance, falei James não, né? Midjan e Freitas. Se eu errei aí, enfim, fica a sensação de que eu falei James. Mas vamos lá. Os dois, tanto o Midjan quanto o Freitas, já estão numa transição avançada. E aí tem uma chance de jogar terça-feira. Não dá para cravar ainda, principalmente o Midjan. A gente vai ter que esperar para ver o que vai ser depois que eles voltarem. A lateral esquerda realmente está em aberto. A gente tem 2 volantes titulares, Hércules e Martinelli, hoje é isso. Só que bagunçou muito o ataque. Com a lesão do John Kennedy e o Zubeldia tinha barrado Savarino e Lúcio. E agora o Marcão vai continuar com essa barração? Se ele começar hoje com Soteldo, com o Ganso, pode ser um sinal nesse sentido, né, de que os dois vão continuar barrados. Mas aí é isso, porque como o Marcão voltou agora, ficou. Aí a lesão do John Kennedy entra o Hulk, mas é Hulk, Castillo, Cano não é hoje titular, mas qualquer um pode ser. O Canóbio chegou a ser preterido pelo Zubeldia agora também. Então a gente está diante de um cenário. Antes a gente tinha uma base titular mais definida, agora não tem tanto assim.
E mesmo se o Marcão escala amanhã essa equipe, não dá para ter certeza que ele barrou os demais. Ele pode estar só poupando, isso ele vai ter que falar depois. Mas só que tem uma característica do Marcão, sempre que ele assumiu o cargo nessas condições de interino, ele geralmente mantém a base que vinha jogando antes. Com o Mano foi assim, na maioria das situações. Se ele é efetivado, aí com o tempo ele vai fazer as mudanças dele. Então, eu acredito que o time que terminou jogando com o Zubeldia, com o Lúcio barrado, com o Savarino barrado, eu acho que ele vai continuar. Vamos ver, a gente só vai ter certeza mesmo disso, ou ele falando na coletiva, ou na terça-feira contra o Independiente Rivadavia. E aí isso vai ser uma grande oportunidade novamente para o Ganso, que agora acabou aquela discussão da saída dele, ele continua, não pode jogar por mais nenhum clube, vai continuar até o final do ano. Oportunidade para ele, oportunidade para o Rabelo novamente, jogar. Então é claro que a escalação do Palmeiras também vai impactar muito nisso, né? Muda muito a estratégia para o jogo, a forma de jogar e o nível de exigência também, mas a gente sabe que o Palmeiras também tem um elenco muito forte, com opções de qualidade também no banco de reservas. Então vamos ver o que o Marcão vai, taticamente, eu acho que ele vai voltar para o 4-4-3 ali, sendo mais conservador, e torcer para que a gente tenha uma mudança de astral, né, um time competindo mais, um time mais, né, organizado, criando, voltando a criar, voltando a ser protagonista dos jogos de fato. Tomara que o Marcão, mesmo com esse tempo muito curto, mais conhecedor do grupo, conhecedor desses jogadores e principalmente do clube, talvez ele consiga um primeiro impacto já de imediato. Bora ver o que disse o próprio Marcão à Flu TV. Ele falou expectativa do jogo, como é que ele está se sentindo agora assumindo o time novamente, o que ele vai precisar focar mais no primeiro momento. Veja aí o que ele disse. Motivado, mais uma vez a responsabilidade de estar representando, tá junto com o nosso torcedor, junto com nossos guerreiros, trabalhando pra caramba nesse curto período para que o mais rápido possível a gente encontre soluções para a gente vença nossos jogos, né, que é o mais importante nesse momento, criar uma energia boa, essa energia boa com o nosso torcedor, fazer um jogo forte, concentrado, a gente conseguir esses 3 pontos que pra gente nesse momento é muito importante. Não dá para desconectar de um jogo pro outro, né? São 2 jogos importantíssimos, mas sabemos que o Palmeiras é uma grande equipe, hoje líder do campeonato, são grandes jogadores, a gente não sabe como é que vem, mas a gente focou hoje em fazer um treino específico para nossos jogadores, elevar a confiança deles, né? Mostrar para eles o que eles já fizeram até aqui, o que eles podem fazer, o que eles são capazes de fazer. E eu tenho certeza que se a gente conseguir produzir isso, certamente a gente vai fazer um grande jogo e chegar à nossa tão esperada vitória. Eu acho que está muito próximo, eu acho que a gente está mais próximo da vitória por conta do que a gente tem feito. Vamos procurar fazer isso com concentração, com a ajuda do nosso torcedor. Preciso muito dessa virada de chave, que o nosso torcedor jogue com a gente. Eu acho que é um momento importante deles também. A nossa responsabilidade a gente assume totalmente do momento não ser tão bom em termos de resultado, mas aqui dentro o ambiente é limpo, é maravilhoso um com o outro, mas a gente precisa dessa sinergia com o nosso torcedor, a gente precisa que eles respondam junto com a gente. É lógico que a gente dentro de campo a gente vai fazer por onde, para que a gente jogue junto e a gente faça esses 2 jogos como os jogos mais importantes de nossas vidas. Bom, e agora com informações do Palmeiras, meu amigo Leandro Boca, do canal Boca Palmeiras, cara que sabe tudo do Palmeiras, respira o Palmeiras 24 horas por dia, e ele vai contar pra gente a partir de agora como chega esse time do técnico Abel Ferreira. Vai vir com força máxima, agora a gente vai ter uma noção do que a gente pode esperar pro jogo de mais tarde no Maracanã. Fala aí, irmão. Quando surgem meus amigos do canal do Lessa, Leandro Boca aqui, para falar desse jogo Fluminense e Palmeiras, os 2 times num momento meio esquisito. Aí você vai pensar, olhando para mim aqui, pô, o Palmeiras é líder do campeonato, tá num momento esquisito? Sim, está num momento esquisito. No Campeonato Brasileiro nós perdemos para o Atlético Mineiro em casa, não conseguimos vencer o Internacional, na Libertadores não conseguimos vencer a equipe do Cerro Porteño, e o Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras nesse momento realmente não está encontrando o seu melhor futebol com o Abel Ferreira. O treinador,
opta em escalar 3 zagueiros. É uma nova formação. E isso nitidamente está acontecendo porque o Palmeiras não tem um lateral direito qualificado. Kelvin está machucado e realmente quando entrou não foi bem. E o Giai é um lateral que o Palmeiras não consegue utilizar. O cara não desenvolve no Palmeiras. Tanto que o Abel prefere mudar toda a formação para não utilizar o lateral. Então o Palmeiras deve novamente jogar com um sistema de 3-5-2, com 3 zagueiros de origem, com exceção ao Barbosa, que se machucou no jogo contra o Cerro Porteño e é dúvida, não sei se entra, mas provavelmente não, para enfrentar o Fluminense. Então o Palmeiras deve ir a campo com Carlos Miguel e os 3 zagueiros Gustavo Gomes, Murilo, e aí a gente não sabe se entra o Bruno Fux, que tá voltando de lesão, ou se novamente Emiliano Martinez, que é um primeiro volante, será improvisado na linha de 3 de Abel Ferreira. Aí o Alan pela ala direita, Piquerez pela ala esquerda, um meio de campo muito forte do Palmeiras, com Marlon Freitas, com Andreas Pereira, com John Arias, e lá na frente Flaco Lopes e Vitor Roque devem ser os jogadores titulares do Palmeiras. Lembrando que o Vitor Roque está numa péssima fase, acabou voltando de lesão. São opções do banco de reserva, 2 jogadores que voltaram da seleção paraguaia jogando muito, Maurício e Sousa, e 2 jogadores que no Palmeiras estão desempenhando melhor do que os que talvez sejam titulares contra a equipe do Fluminense. Fato é que o Abel não deve poupar seus atletas. Ele pelo menos deixou claro em coletiva que esse ano não é ano de escolher competições, que o Palmeiras tem um bom elenco, tem um elenco numeroso e qualificado para poder disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Beleza? Então esse é o provável Palmeiras e como o Palmeiras deve enfrentar a equipe do Fluminense aí no Rio de Janeiro. Grande abraço a todos, avante palestra. Então tá aí. Valeu, meu amigo. Um abraço. Tamo junto e até a próxima. Um Palmeiras que deve vir com força máxima, aparentemente. O Abel já deu declarações no sentido de que não vai preservar muito, que não vai poupar uma competição, não vai privilegiar, né, numa competição ou outra. A gente vê um time muito forte, mas que não tem jogado bem. O Abel tem sofrido críticas pesadas. A torcida pedindo saída do Abel Ferreira. Parece uma loucura, né? Mas, cara, eu não julgo. Porque a gente sabe que quem está de fora nunca tem o olhar apurado, não sabe o dia a dia do clube, não sabe o que o torcedor está sentindo. Então, assim, por isso eu evito de comentar muito essas situações, mas é muito bizarro você ver o Palmeiras líder absoluto do Campeonato Brasileiro, ainda pode se classificar da Libertadores, e a torcida pedindo para o treinador sair. A régua também é lá em cima, né? É lá no alto. Então é o Palmeiras que não está jogando bem. O meio de campo é forte, jogadores muito qualificados, o ataque também está mal, mas né, são jogadores qualificados, vem com 3 zagueiros. É um Palmeiras que tem muita qualidade, mas que não está no seu melhor momento. E aí, quem sabe, uma situação bem parecida com a do Fluminense, né? Não é que o momento do Fluminense não é bom, é muito ruim, mas isso pode igualar um pouco mais as coisas. E talvez, também por isso, a opção do Marcão em colocar amanhã em campo um time mais titular, ou bem mais titular, do que reserva, justamente por saber que o Palmeiras do Abel tem uma tendência a vir com força máxima. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tem muita gente falando que é o jogo dos times em crise, é o jogo da crise. É uma loucura falar isso na situação do Palmeiras comparado com a situação do Fluminense, que acabou de ser eliminado na Copa do Brasil, pode ser eliminado na Libertadores, está caindo de produção no Campeonato Brasileiro, mas enfim, cada um com seus problemas e a sua forma de lidar com eles, né? Vamos para a arbitragem para a gente caminhar já para o encerramento do nosso pré-jogo com Anderson Daronco voltando a apitar jogo do Fluminense, que não acontece desde o ano passado. Daronco apita, auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Michael Stanislau, trio do Rio Grande do Sul. O VAR vai ser de Wagner Huey, de Santa Catarina. Péssima notícia, Wagner Huey no VAR é sempre um motivo de preocupação. O último jogo que ele apitou do Fluminense foi ano passado contra o Mirassol. Então, apitaram muito pouco os jogos do Flu. 24 ele já apitou mais, 23 também. Antes era direto, né? Agora não. E volta num cenário que vai ser interessante. Hulk versus Anderson Daronco. Teve uma treta muito forte deles quando o Hulk estava no Atlético. O Hulk denunciou o Daronco no STJD, porque ele teria falado durante o jogo, abre aspas, cuidado com o que você vai falar lá fora. Não é o último jogo que eu apito de vocês. E aí houve uma denúncia, o STJD condenou o Daronco ao pagamento de R$5.000, além de cestas básicas e um pedido de desculpa.
Então a coisa foi séria, o Daronco negou, enfim, foi uma treta muito forte. E agora vamos ver como é que vai ser esse reencontro dos dois. E o Daronco ficou um tempão sem apitar jogos do Atlético Mineiro. A parada foi sinistra. Vai ser interessante ver o que vai acontecer hoje em relação a isso no Maracanã, se o Hulk realmente entrar como titular. Transmissão pelo Premier, você acompanha tudo no Jornada, você já sabe, jogo 4h30 da tarde, então a partir das 2 da tarde já estaremos ao vivo, direto do Maracanã com o nosso pré-jogo, aquela cobertura especial que você já sabe, só encontra no Jornada e, se Deus quiser, voltar a vencer no Brasileirão, porque já está na hora, voltar a ganhar esses 3 pontos. Tamo junto, mais tarde nos encontramos, valeu!